Quando a gente está na escola estudando, sempre tem uma matéria que a gente gosta menos. No meu caso era história, eu não gostava de história. E hoje eu tenho interesse por estudar história, né? Mas o que aconteceu, né? Quando eu era mais novo, eu gostava muito de física e matemática. E antes de estudar física, eu gostava muito de biologia. Mas por quê? Porque eu sempre tive o interesse de entender o que estava ao meu redor. E no contexto da minha vida na época, o que respondia às minhas perguntas era biologia, física, matemática, eram as ciências exatas e biológicas, no caso, né? E dentro daquele meu mundinho fechado do ensino médio, eu venho de uma família que é de classe média, é, sempre foi muito fechado no meu mundinho, né? Quem estuda em escola particular geralmente estuda com pessoas que são muito parecidas, né? Então a gente pensava muito igual, as ideias eram meio que as mesmas e, obviamente, com gostos de matéria diferentes e cada um dentro do entendimento que tinha sobre o mundo que se cercava, né? Acaba tendo preferência por estudar uma matéria ou outra. No meu caso, eu tinha muita dificuldade de história. Eu tinha muita dificuldade de estudar história. E eu tinha dificuldade porque eu achava muito chato. Eu achava que, naquele momento, não fazia muito sentido para mim estudar história. E dentro desse meu contexto de escola, família, casa da minha família, jogar bola, ver desenho, enfim. Dentro desse meu contexto de vida na época, ali na minha adolescência até meus 18 anos, eu não via muito sentido em aprender sobre coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Geralmente, as matérias que a gente gosta são as matérias que a gente escolhe para nossa vida, né? Então, eu hoje sou formado em física médica porque eu gostava de biologia, gostava de física, e foi uma interseção entre essas duas áreas que eu encontrei que me trouxeram a ser físico médico, né? Que me trouxeram até aqui. É, Essa escolha, ela foi muito baseada naquilo que eu tinha interesse de estudar. Estudar para a prova, a gente sempre tem que estudar. É passar de série, tem que estudar para passar dentro da faculdade, você tem que passar das matérias. E quando você já está trabalhando, você precisa fazer especializações. Então, no contexto de estudar para a prova, a gente tem que estudar para tudo, né? Tudo que está sendo proposto para a gente fazer. Mas aqui eu queria trazer um pouco de como você pode se interessar pela área que você, a princípio, não tem interesse, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Hoje eu gostaria de ter mais tempo um pouco para dar uma estudada em história e aprender é, a história do currículo escolar mesmo, né? O que já foi ensinado para mim um dia que eu simplesmente apaguei da minha memória porque não fazia tanto sentido para mim naquele momento, né? E tá tudo bem também. Às vezes você clicou nesse vídeo porque você precisa aprender física e aí, pô, então se eu gosto mais de humanas, como eu posso estudar exatas? Como eu posso gostar disso? Bom, a resposta para isso foi exatamente o que aconteceu comigo. A resposta que eu tenho para te dar para isso é justamente o que aconteceu comigo, que foi você ganhar um contexto que desperte o seu interesse para aquilo. Não é rápido, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Mas o que aconteceu comigo? Eu entrei num contexto que despertou o meu interesse por saber história quando eu entrei na faculdade, porque como no ensino médio era um mundinho muito fechado, eram pessoas muito parecidas comigo, quando eu cheguei na faculdade, cara, que eu fiz faculdade na UFRJ, entra todo tipo de gente. Então, eu tive contato com tanta gente que aquilo foi mexendo com a minha cabeça de um jeito que, caramba, como essas pessoas são diferentes de mim. Elas pensam tão diferentes do que eu pensava. E elas têm uma clareza de pensamento sobre a vida que claramente eu não tinha, sabe? E aí isso me desperta saber como que elas construíram aquilo, de onde que elas vieram, por que que elas se interessavam tanto por aquilo. E aí
Bom, foi a politização do Pedro, né, na época, que eu comecei a voltar atrás na história para tentar entender aonde que eu estava. Porque quando você entra numa faculdade pública, existe uma construção da faculdade, existe uma construção dos professores, existe uma construção de pensamento, uma construção de ciência que é histórico, né? Para você ver como a gente não, a gente, por mais que a gente tenha preferências, né, a gente não tá dentro de caixinhas. E aí, hoje eu dou aula também, e para eu ter mais propriedade, ter mais base, ter mais conteúdo e contexto para entregar para os meus alunos, a gente precisa estudar também. Aí eu comprei esse livro aqui, ó, A História da Matemática. Esse é um livro da professora Tatiana Roque, ela é professora de matemática lá da UFRJ. Ele é o primeiro livro brasileiro sobre o tema História da Matemática. Eu ainda não comecei a ler, mas eu vou ler e vou trazer ele com as reflexões que eu considero mais legais aqui para o canal. Eu pretendo fazer uma série desse livro. Se você quiser, o link está na descrição, aqui embaixo. Então, se você quiser compra com o link de afiliado nosso aqui do canal. Hoje, eu busco a história para me dar repertório para falar sobre matemática. Porque se você começa a falar sobre matemática por falar sobre matemática, acontece de aquela galera que tá ali me ouvindo acaba perdendo o interesse, porque tá vindo da onde? Da onde vem um triângulo isósceles, sabe? Se eu só jogar assim, hoje a gente vai estudar o triângulo isósceles, aí joga um triângulo lá, fala, esse é o triângulo isósceles, aí não traz um contexto. E aí a busca do repertório para eu conseguir transmitir mais do que só o triângulo isósceles, sabe? Mais do que qualquer matemática pura ou mais do que qualquer física pura, buscando o contexto histórico das coisas. Qual que é a sacada desse vídeo, né? Como que você, que gosta de exatas, pode gostar mais de história? É lendo isso aqui. E como é que você, que gosta de história, pode gostar mais de matemática? Não é lendo esse livro especificamente. Eu não estou prometendo que você vai ler esse livro e vai saber, e vai começar a gostar. O que eu quero dizer é que você precisa buscar contexto e repertório para o seu conhecimento. Se você não gosta de matemática, cara, esse triângulo isósceles aí, você vai buscar o contexto da matemática em que está inserido o triângulo isósceles, sacou? O Teorema de Pitágoras, quem foi Pitágoras, por exemplo, como que ele desenvolveu, foi ele que desenvolveu mesmo, porque na história da ciência tem muito disso, né? Uma pessoa desenvolve, outra pessoa desenvolve, aí o outro vai lá e põe o nome dele. Não sei se foi o caso do Pitágoras em si, mas buscar esse contexto histórico sobre o que estava acontecendo na época, sobre como aquilo ajudou as pessoas na época, todo esse arcabouço de conhecimento que ronda o outro conhecimento, né, é uma coisa muito importante para você conseguir buscar contexto nas coisas. Sabe quem falou desse tal de contexto também? Um professor, doutor honoris causa em várias universidades pelo mundo. Ele é um dos autores mais citados na área da educação, divide o número de citações com Platão, com Marx, com outras grandes figuras históricas da humanidade, que foi o professor Paulo Freire, que tem uma onda aí de uma galera que quer falar mal dele, mal interpretando o acadêmico dele, mas mentira, tem perna curta. Enfim, ele conseguiu alfabetizar uma turma de adultos que mal sabiam escrever o próprio nome. Ele conseguiu fazer com que eles fossem capazes de ler e escrever num tempo curtíssimo, utilizando o método dele de ensino. E uma das bases teóricas do método dele é justamente a contextualização daquilo que está sendo ensinado. Para você ensinar alguém,
para você tornar aquilo mais palatável, para você fazer com que a pessoa tenha um melhor entendimento do que está sendo dito e explicado. É muito importante que aquilo faça sentido para a cabeça dela, né? Então, trazer contexto para aquilo que você acha desinteressante ajuda você a gostar mais daquilo, né? Então, voltando a responder o título do vídeo e o tema do vídeo, cara, busque contextos para aquilo que você acha que não te interessa muito. Para você não ir para a prova, não ir para o vestibular, não deixar essa parte do conhecimento da vida para lá, busca aquilo num contexto em que você tenha interesse, né? A história da matemática é um bom começo, se vocês quiserem o link está na descrição. Se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo qual é a sua área. Escreve aí se você quer que eu busque um livro para você descobrir algum outro contexto que você gostaria de ter interesse, certo? Então, é isso, gente. Valeu, obrigado, se inscreve, deixa o like, comenta e valeu!